Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Salveu e hoje a gente vai trabalhar com algumas dicas de algumas fórmulas para o Office 365. Então se liga, se você possui o Office 2007, 2013, 2016, 2019, 2021, possivelmente não irá funcionar nem para o Office 2021, cara. Tá? Isso aqui é exclusivo para o Office 365. Tá, mas e aí? Como que eu consigo a licença do Office 365? Você tem duas maneiras. Se você tiver um e-mail acadêmico, se você faz faculdade, a faculdade te deu um e-mail que tem lá, por exemplo, @usp.com.br, é só um exemplo. Se você tem um e-mail aí, @ufrj.edu.br, vai fundo. Eu tenho um e-mail aqui da faculdade da UFG. Beleza, se eles te deram um e-mail acadêmico, que termine lá com .edu, .br, .com.br, alguma coisa assim educacional, você tem direito a 1 ano para usar o Office 365, tá ligado? Tu pode entrar no site da Microsoft para fazer isso. Ou pagar pela licença, tá ligado? E daí tem vários sites que você encontra, vários valores. Você procure por sites que tenha qualificações decentes, tá bom? Então vamos lá para o que interessa. Seguinte, a gente vai trabalhar aqui, vou dividir essa aulinha em duas partes, tá? Como eu gosto de explicar bastante as coisas, então eu vou dividir ela em duas partes. Temos aqui algumas fórmulas para trabalhar. Inicialmente a gente vai trabalhar com 4 planilhas aqui. Depois a gente trabalha com mais outras 4, 5 planilhas para dar essa dica para vocês. A gente tem aqui o nome em inglês, aqui eu botei em português e aqui o significado de cada fórmula, beleza? A gente vai trabalhar com empilhar verticalmente e horizontalmente. Como assim, cara? A gente vai pegar os dados dessa tabela, vamos colocar ele aqui, e vamos pegar os dados dessa tabela e vamos colocar logo abaixo aqui. Tá, mas isso eu posso fazer copiando e colando. Tudo bem, tu pode fazer mesmo, cara. Mas vamos ver formulazinha para isso? Então, no caso aqui, a gente começa, toda fórmula no Excel começa com o sinal de igualdade. Vou selecionar dando 2 cliques ou pressionando uma vez o Tab. Tá? Tu pode pressionar Tab uma vez, aquela seta para a esquerda e para a direita, acima do Caps Lock. Tá? Eu vou dar 2 cliques. Aí ele pede agora para te selecionar a matriz 1, ou seja, a tabela 1, só os dados, né, filho? Você já tem aqui os rótulos, né? Vamos botar agora aqui o ponto e vírgula para ele ir para a matriz 2. E se eu tivesse 10 tabelas, ponto e vírgula e selecionar as 10 tabelas por etapa aí, cara. Beleza? Vou dar Enter aqui agora. E olha só. Trouxe os dados para mim, empilhados verticalmente aqui. Certo? Bom, né, cara? Vamos ver aqui agora o empilhar horizontalmente, que vai ser o seguinte, a matriz 1, ponto e vírgula, e a matriz 2. Mesmo processo do empilhar verticalmente. Vou pressionar Enter e olha só. Colocou aqui os dados para mim, lateralmente aqui, um ao lado do outro. Então vimos aqui a fórmula empilhar verticalmente e horizontalmente. Vou só marcar aqui. Vamos agora ver o dividir texto em coluna e dividir o texto em linha. A gente vai usar a fórmula dividir texto aqui para fazer a extração de João e Silva. É óbvio que para as versões anteriores você pode fazer isso com outras fórmulas também. Eu sei que tu pode fazer isso. Qual é a fórmula que nós vamos usar, cara? A fórmula que a gente vai usar vai ser o seguinte. Dividir texto. Ele pede qual é o texto. O texto está aqui do lado. Deixa eu dar uma dica para vocês. No Excel, quando você digita dentro da própria célula, se o espaço estiver pequeno, ele vai tomando conta do que está à esquerda e depois fica ruim para te clicar. Uma dica que eu sempre passo para a galera é digitar aqui em cima. Clica na célula que você quer fazer a conta e vem na barra de funções, de fórmula, digita o igual e digita a fórmula. Dividir texto. Agora tu percebe que ele não tomou espaço aqui, Da hora, né?
Beleza, vou colocar ponto e vírgula e agora ele pede qual é o delimitador que tem aqui dentro do texto. Gente, o delimitador aqui é o espaço. Então, vou colocar aspas, espaço, aspas. Por que tem que botar espaço dentro de aspas? Porque tudo que é letra, tudo que for texto, a gente precisa botar dentro de aspas. E o delimitador ali é só espaço. Então, coloque espaço e agora posso dar Enter. E olha só o que ele fez. Trouxe o primeiro nome e trouxe o sobrenome da pessoa aqui. Vamos lá então, fazendo aqui agora, ó, dividindo ele para colocar um embaixo do outro, igual está aqui. Como que eu faço? É muito simples, tá? Eu vou fazer aqui mesmo, aqui, só para a gente ter uma ideia. Igual, dividir texto. Qual é o texto? João Silva. Legal. Vou botar ponto e vírgula. Vou botar outro ponto e vírgula para mim saltar o coluna delimitador de colunas aqui, porque eu não quero colocar ele em duas colunas. Eu quero colocar ele em duas linhas. Então, por isso que eu botei esse ponto e vírgula em sequência aqui. Seria a mesma coisa que tu colocasse um zero aqui dentro, porque é um conjunto vazio. Então, é a mesma coisa, tá? Como eu quero fazer agora o nome em duas linhas, no caso eu vou para a linha. E qual é o delimitador da linha? Também segue sendo o espaço. O delimitador das palavras aqui, dos nomes, é o espaço. Então, logo, posso dar Enter. E olha só, ele já fez aqui para nós o cálculo para a gente bonitinho, ok? Da hora, né? Vamos para o próximo aqui? Texto antes e texto depois. Texto antes e texto depois. No caso aqui, número do ID, a gente quer pegar esses números aqui. Eu sei que você vai me dizer que poderia usar a fórmula esquerda e a fórmula extrair texto. Eu sei, quer ver? Ó, esquerda, vou clicar aqui. Quantos caracteres eu quero? 1, 2, 3, 4, 5. Então, coloco ponto e vírgula e põe 5. Trouxe para mim aqui os dados, certinho. Ó. Poderia eu também usar, ó, extrair texto. Aqui agora, que texto que eu quero? Esse texto aqui. Ponto e vírgula. A partir de qual caractere eu quero contar? Do primeiro, coloco 1. Ponto e vírgula. Quantos caracteres tu quer pegar? 5. E olha só. Então, usei duas fórmulas diferentes aqui para te ver que funciona também. Só que a gente vai usar a fórmula texto antes. Onde que eu vou clicar no texto? Está aqui escondidinho aqui. Ponto e vírgula. E agora, qual é o delimitador? Ou seja, o que está separando o número dos outros para frente aqui? A vírgula. Então, ó, digitei lá ponto e vírgula, coloco agora aspas, vírgula. Por que eu coloquei a vírgula dentro de aspas? Porque é um texto. Agora tu pode dar Enter. E olha só, se eu clicar duas vezes, ele traz todos os dados para mim, antes da vírgula. Vamos ver o preço? Preço funciona agora com texto depois. Por que texto depois? Porque eu quero pegar o que está depois desses limitadores aqui, ó. No caso aqui, o underscore, né? Então, eu vou clicar em texto, ponto e vírgula, delimitador. É o underscore, que tu fala underline, né? Que para mim tá falando errado, cara. Isso aqui é um sinal gráfico, tá? Então, logo, é um underscore. E não um sublinhado, que é um underline. Agora sim, eu posso dar Enter, ó. E olha só que da hora. Vou dar 2 cliques. Então, ele trouxe para mim o texto antes, o código, o ID, e trouxe o texto depois, que é o preço que eu precisava aqui. Bonitinho, né? Interessante, cara. Show, cara. Isso aqui é muito da hora, essas fórmulas aqui. Vamos ver mais uma agora? Vamos converter uma imagem de uma tabela. Olha só, essa tabelinha aqui, ó. Eu copiei ela lá na internet, ou se você tiver salvo aí no seu computador, você pode fazer também, tá? Isso aqui eu copiei lá no Google. Selecionei lá a tabela, copiei, aí eu vim aqui em dados, imagem da área de transferência, ou seja, tudo que você copia no computador, ele fica na área de transferência, tá, gente? Então, tu poderia clicar aqui nessa opção.
Como eu copiei essa tabela, ele está fazendo a leitura dessa tabela aqui. Ele está usando um OCR aqui, né? Então, olha só, trouxe para mim bonitinho. Se houvesse algum dado aqui que está incoerente com a tabela, ele iria colocar, ele iria dar um destaque aqui para a gente, ó. Impressora, tá escrito certo ali, cara? Tá escrito certo. Tem dados aqui, tá errado aqui, cara. Então, tu vai lá e corrige aqui dentro, se tiver algo errado, tá? Tu vê que tá certo, manda aceitar aqui e tá tudo bem, tá? Tá tudo certo, cara. Se você clicar em algum local e mandar inserir, ó, inserir dados, olha só, ele trouxe os dados aqui para nós. Da hora, né? Interessante. Beleza, bom, vamos fazer isso na prática aqui, vamos pegar uma tabelinha. Se eu pegar essa tabela aqui, ó, vou copiar imagem, vou lá para o Excel, dados, aqui no grupo obter e transformar dados, tu clica aqui e marca a imagem da área de transferência. Já trouxe alguns dados aqui para nós. Aí tu pode ver, ó, Preamar, tá certo? Bom, tá certo, né? Indicar, baixa mar, bom, tá certo. Beleza, se tu não quiser corrigir aqui, não precisa ficar corrigindo aqui. Tu pode simplesmente clicar no local, mandar inserir dados, inserir mesmo assim, e pronto, ó. Ele já dá uma quebra de galho aqui para nós, né, cara? Aqui, tabelinha que ele trouxe pra gente. Por isso que eu te falei, não é toda a tabela que ele vai trazer os dados bonitinho, igual ele fez aqui para nós, tá? Então aí tu tem que analisar se valeu a pena ou se não valeu a pena, que é a tabela que ele trouxe para mim. Você que tem que ver se vai valer a pena para vocês, tá bom? Beleza, gente? Então é isso, tá? Espero você na parte 2 desse vídeo aqui. Abraço e até a próxima.